A Ana Parreira está perguntando: o que você pode nos dizer sobre livro que seja ficção e não ficção ao mesmo tempo? Como são classificados? Ai, ai. As pessoas se preocupam com isso, mas eu recomendo sempre você sair lendo, porque você sente como é que é essa história de ficção e não ficção. Não ficção, o forte do livro é a carga de informação. Então, mesmo que ele contenha fábulas, historinhas, exemplos, um personagem fictício, o propósito de um livro de não ficção é passar uma informação, né? Então, você pode ter ele construído como uma ficção? Pode, veja, quem mexeu no meu queijo? É uma fábula. Mas não é uma fábula para você se deleitar com a literatura do ratinho que descobriu um dia que alguém pegou o queijo dele. Não. É uma fábula para você entender a história, de você ficar alerta no mundo dos negócios. Então, perceba o propósito da obra, né? Passar uma informação. Então, você, para passar uma informação, você pode usar a ficção um pouco? Pode. Mas o propósito é passar algo, ensinar, instruir, informar, tal. Então, se o propósito da obra é esse, é não ficção. Muito bem. Se o propósito da obra é entreter, pode entreter com toneladas de fatos verdadeiros. Tudo bem. Ficção histórica é isso. Então, você vai ler, por exemplo, uma aventura que acontece lá no tempo do Dom Pedro I. Tá muito bem, o Dom Pedro existiu, ele teve o caso com a marquesa, na corte era assim, era assado, tudo verdadeiro. E aí você faz uma narrativa de uma pessoa que tem lá 1000 aventuras, faz, apronta, sobe, desce, não sei o quê. O objetivo dessa obra não é ensinar como era a vida na corte, nem discutir nada disso. O objetivo é entreter, ou seja, contar uma boa história que, por acaso, vem carregada de informações verdadeiras. O princípio é esse, né? Então, você está contando uma história, é para contar só... o importante é contar a história? É ficção. Mesmo que tenha toneladas e toneladas de verdade. Aliás, as melhores ficções têm verdades. Esses livros de espionagem, os melhores, eles contêm verdade sobre espionagem, só que eles não contêm os nomes verdadeiros, mas as táticas estão lá. Os livros sobre crime, que tem criminosos, que tem traficantes, não sei o quê, eles contam verdade sobre tráfico, mas eles, claro, eles não estão dando os dados, ou as datas, ou os nomes. O importante é entreter, mas eles têm uma carga de verdade. Então é isso, gente. O princípio, se é informar, não ficção. Se é entreter, se é contar uma boa história, é ficção. Tá bom? Carla Schabuder pergunta: pode-se escrever um livro inspirado em uma ficção histórica sobre um personagem real do século XIX, porém sob o ponto de vista da esposa dele? Carla, você vai pegar algo que já é ficção e aí inventar uma outra ficção para falar com esse personagem? Uma espécie quase de fanfic, isso? Fanfic é assim, pode e não pode. Se você se baseia numa obra muito famosa, você tem que mudar os nomes. Senão o autor pode achar que você está pegando carona no personagem dele, na história dele. Se o autor ainda está vivo, pode dar problema. Vou dar um exemplo, tá? Então, digamos que alguém tenha escrito o Crepúsculo aí, pega o Crepúsculo. Se for fazer... eu vou contar uma parte do Crepúsculo botando um personagem falando lá de X cena de outro jeito. Você pode, mas você não pode usar os nomes e indicar que é exatamente Crepúsculo, porque a autora pode dizer, você está se aproveitando da minha fama para emplacar sua obra. Então, a pessoa pode implicar.
Agora, se você usa um personagem histórico, você pode fazer o que você quiser. Inventar uma esposa para um personagem histórico? Pode. Você pode inventar um amigo, você pode inventar, digamos, tem gente que inventou, né, um personagem ficcional que esteja em domínio público, você pode inventar, inclusive, histórias com ele, que é o caso do Sherlock Holmes. Sherlock está em domínio público, então você pode inventar a irmã do Sherlock, a mãe do Sherlock Holmes, a esposa do Sherlock, ele nunca casou, mas você pode fazer ele casar, tudo bem. Agora pode. Então tem que ter esse cuidado. É personagem histórico de fato? Você pode inventar alguma coisa dizendo que é ficção, né? É um personagem ficcional? Você pode inventar se ele estiver em domínio público. Se não estiver em domínio público, você pode se inspirar, mas aí muda os nomes. É isso.